11 horas 33 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade. E conforme anunciamos, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos rumo ao Palácio Alencastro, nós estamos recebendo na manhã desta terça-feira a presença do candidato procurador Mauro do PSOL. Procurador, seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo, um ótimo dia. Bom dia, Agnello, um prazer para a gente estar aqui debatendo as nossas ideias para apresentar para a Prefeitura de Cuiabá. Lembrando que essa entrevista segue um tempo ajustado com todos os candidatos. O tempo será de 20 minutos. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, conheça um pouco do perfil do candidato procurador Mauro do PSOL. Mauro César Lara de Barros, o procurador Mauro, nasceu em Cuiabá em agosto de 1975. Tem 40 anos, é casado, é servidor público federal. Já participou de outras eleições. A última, em 2014, foi candidato a deputado federal e obteve mais de 84 mil votos, mas não conseguiu se eleger. Foi o candidato que mais teve votos em Cuiabá. Sem fazer aliança com outros partidos, o candidato disputa a prefeitura da capital em 2016 com chapa pura pelo PSOL. A partir de agora, o nosso tempo será cronometrado, uma entrevista de 20 minutos. E eu já quero começar, a partir de agora, já com o tempo em andamento, lhe perguntar, procurador Mauro, o senhor, mais uma vez, se coloca à disposição do eleitor cuiabano na disputa rumo à Prefeitura Municipal de Cuiabá. O senhor já é tido como um candidato experiente, conhece as problemáticas da capital. Como o senhor vê Cuiabá hoje e como o senhor projeta Cuiabá sendo o senhor o prefeito desta cidade? Bem, Agnello, o que a gente acompanha hoje é que existe uma Cuiabá que é apresentada na mídia pela atual administração, que é uma Cuiabá sem problemas, uma Cuiabá em que os serviços públicos são todos de extrema qualidade, que não há problema nenhum, e uma Cuiabá real, que é a Cuiabá onde as pessoas não têm um atendimento na saúde de qualidade, onde a educação, os índices são baixos, os índices de aproveitamento na educação pública, onde o transporte coletivo é de baixíssima qualidade, onde as pessoas sofrem em ônibus lotados, em ônibus velhos, sem ar-condicionado. Essa é a Cuiabá que a gente vê, que é hoje que existe nessa atual administração. Nós projetamos uma cidade em que no nosso mandato a gente consiga atacar principalmente esses problemas, esses três problemas que a gente apontou aqui, para que a gente consiga avançar numa administração em que esses serviços ganhem muito em qualidade para melhorar a vida do cidadão. Então nós precisamos que fazer uma administração em que não seja apenas no processo midiático, nas propagandas, e que exista um serviço de qualidade. O serviço de qualidade tem que existir na realidade. Como o senhor pretende construir essa administração? Uma vez que o partido do senhor não abriu coligação com nenhum outro partido, estão indo com a chapa pura, ou seja, o número de candidatos a vereadores, e o senhor com um tempo tão reduzido de 15 segundos para expor toda a sua plataforma. Bem, Agnello, o que nós acompanhamos é que essa divisão do tempo eleitoral, nós temos apenas 15 segundos no Propaganda em Rede, na verdade ela reflete mesmo o que é o Brasil, uma sociedade extremamente desigual, extremamente excludente. A legislação eleitoral ela já prevê os candidatos dos partidos chamados partidos pequenos com pouquíssimo tempo, os candidatos dos poderosos, dos partidos grandes com bastante tempo. Reflete muito o que é a nossa sociedade, a sociedade em que os de cima têm tudo e os de baixo, as pessoas mais pobres, o povo em geral, acaba não tendo as possibilidades de vencer, mas nós acreditamos que é possível. Mesmo com um tempo de apenas 15 segundos, nós temos tido uma grande militância digital, muita gente tem nos apoiado nas redes sociais, nas ruas, nos bairros, nas caminhadas. Para você ter uma ideia, a nossa página no Facebook tem tido um crescimento exponencial. Quero aproveitar também para convidar o eleitor para curtir a nossa página, Procurador Mauro, no Facebook, compartilhar as nossas publicações, nos ajudar. Nós temos tido nesse início de campanha, desde o dia 16, que a campanha passou a ser permitida, nós passamos a ter um envolvimento muito grande da população, compartilhando os nossos vídeos, curtindo a nossa página. Isso tem sido intenso, quer dizer, nós vamos conseguir furar esse bloqueio, que o tempo eleitoral, que hoje a lei é uma lei excludente, nós vamos conseguir furar através dessa participação das redes sociais e da movimentação nas ruas. Com relação à chamada governabilidade, nós temos um posicionamento de que não podemos normalizar
o que é feito errado. Hoje o que existe é que as administrações, o prefeito, ele acaba fazendo essa troca de favores com a Câmara, uma troca de cargos, né, com a Câmara, o vereador indica pessoas para estarem lá participando da administração, essas pessoas, elas não são comprometidas com a administração do prefeito, são comprometidas com o vereador que foi indicado para lá. Na verdade, quando o prefeito faz isso para assegurar a governabilidade, ele quebra uma vontade do eleitor, que o prefeito ele foi eleito para apresentar o seu programa. A nossa proposta é de não praticar essa troca de favores políticos com a Câmara de Vereadores. Nós faremos uma administração com imensa participação popular. Nós temos quadros dentro do PSOL para nos ajudar a governar, quadros técnicos que podem desempenhar muito bem na nossa administração, mas nós também faremos um grande aproveitamento dos servidores de carreira, não só do município, servidores de carreira do Estado, servidores de carreira federais, pessoas extremamente qualificadas que conhecem a máquina pública e que estarão nos ajudando a governar. De outra parte, também temos pessoas muito qualificadas na sociedade civil, nas universidades, tanto públicas quanto privadas, nas empresas, nas organizações, nas ONGs. Nós temos pessoas que querem participar, mas sempre foram alijadas da administração, porque ali só tem espaço para os cabos eleitorais, para as pessoas que apoiaram o candidato a prefeito. Nós não queremos esse tipo de administração. A proposta nossa é uma administração com participação popular, sem essa troca de favores com a Câmara e sem essa coisa de nomeação de cabos eleitorais. Esse é o método tradicional de fazer política, esse é o método que a população hoje clama por mudança, a população clama por renovação. E essa renovação ela não virá se nós praticarmos a mesma política que é feita. Então nós precisamos romper com essa política atual hoje de troca de favores, de favorecimentos apenas para cabos eleitorais. Então nós precisamos mudar isso. Bem, um dos grandes desafios hoje, nitidamente, de todo gestor público é administrar os recursos disponíveis, obviamente, para, no caso, a prefeitura, tocar todos os serviços necessários. O orçamento previsto para Cuiabá no exercício de 2017 está montado em cima de 2.230 bilhões de reais, sendo que desse valor, 45%, 1 bilhão de reais, já está destinado para gastos com pagamento de servidores. Como o senhor pretende esqueletar esses recursos na sua distribuição para tocar projetos essenciais como área de saúde, trânsito? O senhor disse há minutos atrás, questão de transportes, nós temos a questão da habitação que passa também pela prefeitura, a infraestrutura, falando de asfaltamento, água, esgoto, enfim. Como o senhor pretende administrar esses recursos? E mais, tem ideia de buscar parcerias? Como construir isso? Bem, Agnello, nós temos um ponto importantíssimo que nós podemos ter um grande ganho já na educação e na saúde, é num ponto que hoje é importante na questão dos servidores. Nós sabemos que nós não teremos educação de qualidade, nós não teremos saúde de qualidade se nós não tivermos uma carreira extremamente valorizada e motivada para prestar esse serviço. Essas carreiras precisam, além de tudo, ter uma estrutura física, né? Precisa dos materiais, precisa dos insumos para prestar esse serviço de qualidade. Hoje nós acompanhamos que na educação tem cerca de 3.500 pessoas trabalhando no município, apenas com contratos precários, pessoas que são contratadas ali, na maior parte das vezes, algumas delas inclusive por indicações políticas. Na saúde nós também temos essa questão de mais ou menos cerca de 2.500 servidores, ali numa questão apenas também de contratos. A nossa proposta é, para que você tenha um ganho de qualidade, fazer um imediato concurso público. Ora, é uma força permanente de trabalho que o município precisa, os gastos, conforme você disse, já estão alocados no orçamento para o pagamento dessas pessoas. Nós precisamos fazer a contratação mediante concurso público. Por quê? Essa pessoa que uma vez é contratada mediante concurso público é uma pessoa que, dentro de uma carreira valorizada, ela pode planejar o seu futuro, ela pode se qualificar, essa pessoa ela não fica na dependência de um candidato ou de alguém que a indicou para aquele contrato. É uma maneira de você conseguir um ganho de qualidade muito grande. E, além de tudo, o concurso público ele tem uma característica de escolher os melhores profissionais, o que nem sempre acontece com a indicação política. Então, nós conseguiríamos, independente da aplicação de recursos novos, só com uma medida essa, que é uma medida mesmo de enfrentamento das questões, uma medida de gestão mesmo voltada para o respeito à Constituição, para o respeito às regras de ingresso do serviço público, nós já poderíamos dar um grande ganho de qualidade na saúde e na educação. Em redução do quadro funcional hoje de servidores? Na verdade, nós temos o município de Cuiabá tem cerca de 18 mil servidores, sendo cerca de 7 mil são contratados através de contratos precários. Essa situação ela é mantida pelas sucessivas gestões porque há um interesse da Câmara e do prefeito de que essas pessoas
fiquem esses contratos temporários, renováveis ano a ano, e que essas pessoas, na verdade, elas são cabos eleitorais, na maior parte dos casos, dos políticos. Nós precisamos fazer concurso público. Essa força de trabalho que existe aí de cerca de 7 mil pessoas contratadas na administração toda, precisa ser contratada mediante concurso público. Então, na verdade, você precisa fazer um concurso público para que essas pessoas não fiquem mais sujeitas a todo tipo de pressão, toda sorte de pressão. Mas aí nós estaremos mantendo praticamente, então, o mesmo número de pessoal que nós temos hoje, em torno de 18 mil. Só que um pessoal extremamente motivado, extremamente valorizado, um pessoal que pode planejar a sua carreira, um pessoal que pode se qualificar e pode prestar um serviço de muito maior qualidade. Mas aí nós não estaríamos falando em redução de gastos com funcionários. Nós estaríamos falando, obviamente, até de um possível aumento. Na verdade, não vejo assim. O contrato ele tem um custo, às vezes, muito maior do que o do próprio do servidor público. Na verdade, quando você tem uma pessoa contratada nessa situação através de terceirização, os custos previdenciários, os custos que você tem que despender com uma empresa terceirizada, chega a ser maior do que o custo com o servidor público concursado. Sobra 1.230 bilhões. Outro ponto também, reais. Agnello, que nós pensamos também que é importantíssimo, que é independente da existência ou não de recursos sobrando, por exemplo, no transporte coletivo. O que nós temos no transporte coletivo de Cuiabá hoje? Um transporte coletivo com ônibus velhos, ônibus sem ar-condicionado, um transporte coletivo de péssima qualidade, que não passa no horário, as linhas não atendem bem a população. Então, na verdade, nós temos uma proposta aqui de que, além de tudo, nós precisamos ressaltar que as empresas que prestam esse serviço de transporte coletivo aqui em Cuiabá são empresas que não têm contrato com o município. Na verdade, nunca houve uma licitação para a contratação dessas empresas. A gente sabe que interesses obscuros, né, existem aí nessa coisa do município não fazer essa licitação e manter sempre essas empresas com uma tarifa altíssima e prestando serviço de baixa qualidade. A gente sabe que tem esses interesses. A nossa proposta é de municipalização do transporte coletivo, uma imediata intervenção do município. Sendo Mauro, procurador Mauro, prefeito eleito da capital, no seu primeiro dia, providências vão ser tomadas com relação? Nos primeiros 100 dias, nós vamos fazer uma intervenção no transporte coletivo, porque essas empresas, elas nem têm... Na verdade, a nossa proposta é de municipalização do transporte coletivo. Municipalização. No sentido de que o município possa prestar esse serviço diretamente, através de uma autarquia, ou através do próprio município, da pessoa jurídica do município, ou através de uma empresa pública municipal para fazer a gestão desse transporte coletivo. Por quê? Essas empresas, elas têm um interesse eminentemente do lucro. Então, para elas obterem um lucro máximo, elas precisam prestar um serviço de baixa qualidade. Com o serviço sendo prestado por uma empresa municipal ou pelo próprio município, o objetivo, o lucro do município é um serviço de qualidade. Então, nós podemos caminhar para um serviço de qualidade com uma redução de tarifa. Já existe algum exemplo de administração no transporte coletivo em alguma outra capital, em alguma outra cidade? Em algumas outras cidades existe. Por exemplo, o metrô em São Paulo é uma empresa gerida pelo poder público, a Carris em Porto Alegre também é uma empresa gerida pelo poder público, quer dizer, não é uma coisa impossível, não é uma coisa do outro mundo. E é um absurdo que isso aconteça. Qualquer pequeno comerciante, qualquer estudante de direito inicial, ele sabe que para você prestar um serviço, para você vender um produto para a administração, você precisa participar de uma licitação. E veja que absurdo, o transporte coletivo em Cuiabá, ele é prestado sem que tenha acontecido uma licitação. Estaríamos falando também numa redução do valor da passagem? Com certeza. Quando o município vai prestar esse serviço diretamente, ele pode perfeitamente prestar um serviço de qualidade, com ônibus com ar-condicionado, ônibus novos e com uma redução da tarifa, porque o município não vai estar preocupado apenas com o lucro. Para você ver como essas empresas só são preocupadas com o lucro, nós tivemos aqui nos últimos anos várias empresas que foram falindo, nessas empresas do transporte coletivo, e o que elas deixaram para trás? Elas foram substituídas por outras empresas que entraram para prestar esse serviço sem que ninguém soubesse como, e essas empresas, além de tudo, deixaram um enorme passivo tributário e trabalhista. Que passivo tributário? Devem milhões junto ao governo federal, devem milhões junto aos trabalhadores, que são milhares de ações trabalhistas que nós vemos aí na Justiça do Trabalho, de trabalhadores que ficaram sem receber seus direitos. Por quê? Porque essas empresas elas só querem saber desse lucro máximo, não querem saber de prestar um serviço de qualidade. O transporte coletivo, a população deve pensar bem. Os candidatos tradicionais aí, analise bem. Nos últimos 4 anos, o que teve de mudança no transporte coletivo? Nada. Nos últimos 10 anos, nada. Então, quer dizer, ou a gente faz uma renovação das pessoas que vão participar da política, e no caso aqui nós apresentamos a nossa candidatura e pedimos o seu voto e o seu apoio, eleitor procurador Mauro 50 para prefeito de Cuiabá, porque sem uma renovação as coisas continuarão sempre como estão, com essas mesmas pessoas. Os nossos adversários são pessoas conhecidas aí, são políticos tradicionais que dispensam as apresentações, que as suas práticas são conhecidas. Então, nesse momento que a sociedade clama tanto por renovação, é que nós apresentamos a nossa candidatura para que isso seja possível, que a gente possa vir com novas práticas em relacionamento com a Câmara, novas práticas no relacionamento com os prestadores de serviços do município, para que a gente consiga realmente fazer mudanças que a população tanto precisa. Com relação a CAB, se é que vai continuar se chamando CAB,
Eu falo de água e esgoto. É um dos problemas que mais entristece a população de Cuiabá. Não temos água suficiente distribuídas para atender a população, não temos uma rede de esgoto atendendo a população. O senhor pretende municipalizar também dentro do seu projeto ou pretende terceirizar da maneira como está sendo feito? Agnello, na última campanha, quando fui candidato a prefeito em 2012, nós já denunciávamos que aquele processo de privatização era um processo que seria muito prejudicial para a população aqui de Cuiabá. E não deu outra. A situação foi essa. Hoje a CAB está sob intervenção do município, que não tomou nenhuma providência nos primeiros 3 anos da administração Mauro Mendes, não foi tomada providência para esse serviço que era prestado de baixíssima qualidade pela CAB, né, que comprou a Sanecap. A nossa proposta desde 2012 era no sentido de que não deveria fazer essa privatização e que se nós tivéssemos vencido aquela eleição, nós já faríamos a retomada e continuamos com essa proposta de fazer a retomada. Até porque já existe uma decisão judicial de primeira instância que reconhece as ilegalidades que foram praticadas naquele processo de concessão de venda do patrimônio público a preço, uma venda de maneira obscura que foi feita por um prefeito que herdou um mandato de um outro prefeito que abandonou o mandato e que viajou na época para deixar o presidente da Câmara assinar essa privatização. Quer dizer, foi uma privatização feita em detrimento do interesse público, em detrimento do patrimônio público e totalmente às escondidas, escuras, e redundou nisso. Uma empresa hoje que estava drenando os recursos arrecadados com a tarifa para outras empresas do mesmo grupo econômico e em prejuízo do serviço, porque o serviço mesmo, conforme você já falou, a população reclama, não há água fornecida de qualidade para todos, na quantidade devida, não existe o saneamento básico, a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto, exatamente porque a empresa que comprou, que é a CAB, da Queiroz Galvão, o interesse dela é apenas de lucro, de drenar recursos. O senhor pretende municipalizar a questão do saneamento. Resgatar a Sanecap. Resgatar, até porque é um patrimônio do povo de Cuiabá que foi vendido a um preço subfaturado em prejuízo da população para que o serviço público não funcionasse. Então, nosso objetivo é que esse serviço seja de qualidade. O município pode sim, durante muitos anos, já foi gerido aqui pelo poder público, não há nenhum motivo para que isso seja privatizado. A privatização, aí o transporte coletivo está para provar, para mostrar isso aí, que nem sempre a privatização é o caminho, né, para prestar serviços de qualidade. Área da saúde, candidato procurador Mauro, quais são as medidas, sendo o senhor eleito prefeito da capital, vai tomar de imediato, nesses 100 dias que o senhor disse do início da sua administração, sendo o senhor prefeito eleito da capital? Olha, nós já falamos aqui na questão do concurso público, né, que é necessário para a contratação das pessoas que estão ali com esses contratos precários, mas nós acreditamos que nos 100 dias nós precisamos avançar muito na questão do pronto atendimento, na urgência e emergência. Não pode o cidadão que tem um parente, que tem um amigo, que tem um vizinho que está passando mal, chegar e ter que ficar 4, 5, 6, 8 horas na fila, na UPA, ali na policlínica, sem o atendimento porque não tem o serviço médico. Sendo que você tem alguns hospitais onde tem toda a estrutura montada, mas são hospitais de portas fechadas, como o caso do Hospital São Benedito, como o caso do Pronto Socorro de Cuiabá, que já foi de portas abertas e hoje é de porta fechada. O que é de porta fechada? Se você não passar pela policlínica, se você não passa pela UPA, você não consegue um atendimento no Pronto Socorro, você não consegue um atendimento no Hospital São Benedito. E as pessoas acabam tendo que esperar nesses locais por um atendimento ali, às vezes 12 horas, a pessoa está ali, uma senhora da periferia que está ali buscando um atendimento de saúde, está com o filho no braço ali chorando e tem que esperar muitas horas pelo atendimento. Então, uma das primeiras medidas que nós vamos tomar é abrir as portas desses equipamentos de saúde que estão aí, que tem a estrutura, tem os médicos, tem os funcionários, mas estão de portas fechadas, em que só pessoas que são reguladas pelo sistema podem ali adentrar, e enquanto nesses outros locais existem filas, faltam médicos, então nós precisamos, uma das medidas emergenciais na área da saúde que nós tomamos será essa. Na área de desenvolvimento, nós estamos ouvindo falar muito em crise, desemprego, né? A cada dia que passa, o número de desempregados nesse país, e não é diferente aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso, aumenta cada vez mais. Uma das saídas, obviamente, é abrir frentes de trabalho. O que o senhor pretende realizar, sendo o senhor prefeito da capital, para conter esta onda de desemprego, motivar a população, abrir frentes de trabalho? Na verdade, Aguinaldo, nós acompanhamos aqui em Cuiabá,
é a capital dos serviços do Estado e nós precisamos transformar Cuiabá também em um local que seja a capital também da questão da industrialização de toda essa produção rural de Mato Grosso. Nós acompanhamos que Mato Grosso continua sendo apenas um estado primário exportador, quer dizer, na verdade os produtos saem daqui mesmo, apenas produtos primários, sem uma industrialização, uma maneira de você gerar emprego. Nós sabemos que essa crise é uma crise do capitalismo mundial que vem gerando efeitos no Brasil e no estado e em Cuiabá, mas nós podemos sim incentivar aqui uma industrialização através de medidas que o município pode tomar, mas além de tudo nós precisamos pensar também na geração de empregos sustentáveis. Mas um outro ponto importantíssimo é que se você tem um ganho de qualidade no transporte coletivo, você tem um ganho de qualidade na saúde, você tem um ganho de qualidade na educação, você consegue atrair mais empresas, porque as empresas elas querem montar as suas indústrias, querem montar onde os trabalhadores tenham qualificação, onde os trabalhadores tenham uma boa educação para os seus filhos, onde os trabalhadores, se precisarem se utilizar do sistema de saúde, consigam atendimento. Então, na verdade, a gente acredita muito que uma administração que consiga melhorar enormemente esses serviços de educação, de saúde, de transporte coletivo, vai conseguir atrair muito mais empresas para que elas se instalem aqui em Cuiabá e possam gerar empregos e nessa industrialização dessa produção agro do Mato Grosso. Outro desafio do gestor municipal é fazer com que haja um aumento na arrecadação. Hoje, 40% é constatado de inadimplência no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Como, dentro da sua plataforma de trabalho, o senhor pretende resolver essa situação, motivar a população a pagar os seus impostos? Agnello, um ponto importantíssimo que o município deve buscar é que em Cuiabá você vê grandes vazios, grandes áreas vazias dentro da cidade, servindo apenas à especulação imobiliária. Então nós precisamos buscar um adensamento nesse crescimento da cidade para que essas áreas passem a ser ocupadas. Existem mecanismos no Estatuto da Cidade, no próprio plano diretor, na questão de você fazer o IPTU progressivo, você consiga realmente fazer com que essas áreas sejam ocupadas e sendo ocupadas também gerem arrecadação do IPTU de maiores valores, e precisa que o município ele foque na cobrança dos maiores devedores. Nós acompanhamos aqui, em alguns relatórios que nós estamos tendo acesso, que os maiores devedores são os grandes devedores. Então, o município precisa focar nesses grandes devedores. Agora, a questão aqui da inadimplência muito alta na cidade, na verdade, a gente vê que decorre muito de uma revolta da população. A população tem uma revolta de pagar o IPTU lá num bairro da periferia, longe do centro da cidade, onde ele não vê a aplicação de recursos públicos, ele não vê os serviços públicos de qualidade, ele não tem o asfaltamento da sua rua, ele não tem uma escola de qualidade, ele não tem uma saúde de qualidade, o transporte coletivo é precário. Então a gente acredita que com as melhorias que nós vamos proporcionar nessas áreas, com certeza aumentará também a arrecadação do IPTU, porque as pessoas se vendo representadas e conseguindo serviços de qualidade, aumentará muito a arrecadação desse tributo também. Candidato, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero abrir o espaço para as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto para isso. Quero agradecer o espaço, agradecer a entrevista e quero conversar com o eleitor dizendo que nós estamos aí numa candidatura, como já foi em outras candidaturas, uma candidatura extremamente modesta, mas uma candidatura com muita confiança, com muita vontade. Nós temos essa oportunidade aqui de chegar, a acolhida que nós temos tido da população tem sido muito grande. Na candidatura de deputado federal em 2014, a gente sentia um acolhimento muito grande, que não era representado nas pesquisas, né? E nós tivemos 20% dos votos em Cuiabá, 58 mil votos que não apareceram em nenhuma pesquisa. Agora, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que não está aparecendo nas pesquisas a quantidade de acolhida que nós estamos tendo. A acolhida da população, as pessoas dizendo que vão votar, que querendo vir ajudar, é muito maior do que foi em 2014. Então a gente acredita que a gente tem a possibilidade verdadeira de vencer essa eleição com o apoio do eleitor. Se o eleitor estiver junto com a gente, você, eleitor, nos ajude, peça voto para a família, para o colega, para o vizinho, para todo mundo, para que a gente consiga mesmo vencer essas candidaturas dos poderosos, a candidatura dos tradicionais. Nós podemos, é possível renovar, é tempo de renovação. Nosso tempo encerra por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Candidato Procurador Tranquilo. Mauro, sucesso, boa sorte, que Deus lhe abençoe nessa caminhada. Amém.